Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Wireshark. Hoje nós vamos intensificar, então aprofundar ainda mais os nossos estudos e nós vamos estudar então sobre os primeiros passos utilizando a ferramenta do Wireshark. Bom, por quê? A gente vai ver assim, ó, o básico, né? Basicamente assim, é como se eu pegasse você pela mão e te levasse um degrau por degrau aqui até você entender o porquê, como que a gente trabalha com o Wireshark. Então, aqui é o seguinte, né? Quais as principais motivações para a gente utilizar o Wireshark? Bom, ele vem a ser um sniffer de rede, né? E ele vai nos proporcionar questões como saber quem que está conectado, quais atividades maliciosas estão numa rede. E esses conhecimentos, essas habilidades, elas são importantes para algumas certificações na área de redes de computadores e cibersegurança, como a CompTIA Security Plus, certificações da Cisco em geral e também da MikroTik. Mas a questão é o seguinte, qual que é o problema aqui, né? Às vezes, quando você simplesmente abre o Wireshark, você fica confuso, porque é muita informação que vem ali e você não sabe o que está acontecendo. Então aqui eu queria fazer um passo a passo e frisar que o óbvio ele precisa ser dito. E esse é o objetivo desse vídeo, é separar então 5 pontos, né, de como pegar e passo a passo em relação ao Wireshark, ok? Então, aqui qual que vai ser o primeiro passo, né? O primeiro passo vai ser a instalação. Bom, eu queria então fazer esse estudo utilizando uma versão limpa do Windows, e para isso eu estou utilizando o VirtualBox. Então, o que, a gente vai fazer? Vamos fazer o processo completo. Como que eu pego e vou obter o Wireshark? Então, se eu vier aqui no Google, né, e digitar o Wireshark, vocês vão ver que ele vai aparecer aqui, né? Essa aqui é a página oficial dele. Eu posso simplesmente fazer o download dele aqui, ó, para o Windows, né? Assim que ele terminar o download, vocês vão ver que ele é muito simples de se fazer o processo de instalação. Basicamente, o que a gente faz é fazer aquele processo tradicional do next, next, né? Você vai, ou seja, o próximo, próximo e próximo. Então, vamos aguardar um pouquinho enquanto ele faz o download. Aí, pessoal, ó, já terminou o nosso download, né? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar e vai clicar nele, né? Então, aqui no nosso download, vamos pegar ele aqui. Vamos clicar, vamos permitir, né? E seguimos então basicamente permitindo, né? Next, 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 next. Pronto. Agora ele já está fazendo todo o processo de instalação. Nessa parte aqui a gente vai aguardar um pouquinho, né? Enquanto ele vai fazendo todo o processamento. E caso ele venha pedir mais alguma permissão, a gente tem que concordar, né? Então aqui ele está perguntando sobre o Nmap, a gente vai dizer que concorda também, vai permitir, né? E caso ele der mais alguma permissão aqui, a gente vai permitir também. Pronto, agora ele terminou, né? A gente vem aqui no Finish, permite, né? Vai extrair mais algumas informações também, ok? Ok, já concluiu essa parte aqui. Então, a Finish, ok, tá? Então, agora o que que acontece? Vocês podem ver que quando eu entrar aqui no meu Windows, aqui, e procurar agora pelo Wireshark, ó, eu já tenho ele aqui, ó. Então, é assim que a gente instala o Wireshark no Windows, tá? Mas eu queria te mostrar também no Linux como fazer isso. Então, eu vou pegar e vou abrir uma outra máquina virtual que eu tenho aqui com o Ubuntu e a gente vai fazer o mesmo processo, só que agora no Linux, que é um pouco diferente, tá? Bom, então aqui, ó, eu tô no meu Ubuntu, o que que eu vou fazer? Eu tenho que abrir o terminal. No momento que eu tô com o meu terminal aberto, deixa eu aumentar um pouco mais aqui o zoom para facilitar que você consiga ler com mais tranquilidade, né? Bom, então o primeiro passo que eu tenho que fazer aqui é me logar como superusuário, né? Sudo su. Vou colocar a minha senha no sistema. Bom, então eu já estou logado. Primeira coisa que eu faço, então, é atualizar a lista de pacotes, né? Como que eu faço? apt-get update. Então ele vai baixar lá todos os pacotes, né, que estão atualizados do sistema. E pronto, aqui no meu caso ele já fez. Então, se eu quiser pesquisar, se eu não sei o nome do pacote, eu posso digitar apt-get, perdão, apt-cache, search, e coloco aqui o Wireshark, né? Ele já perguntou aqui para mim se eu quero atualização. Por enquanto eu vou dizer que não. Wireshark
Aqui, ó. E eu vou pesquisar, ó. Então vejam que ele vai me trazer uma lista, né? O que que eu vou ver agora? Eu vou procurar aqui onde é que ele tá, ó. O Wireshark, então tá aqui, ó. Wireshark. Então para instalar, como é que eu faço? Eu digito apt-get install e eu posso colar aqui, né, com Ctrl Shift V o Wireshark, que eu digito o Wireshark também dá certo, não tem problema. Ó, e daí o Enter, né, ele me pede a confirmação, eu posso só dar Enter. Ele vai pegar aqui e vai fazer toda a instalação para mim, ó. Então, vai perguntar se os superusuários, os não superusuários vão estar aptos para capturar pacotes, eu vou deixar que sim, né? E ele vai continuar o processo aqui para mim. Pronto, então agora eu vou sair aqui como do superusuário, digitando Ctrl D, né? E posso digitar aqui o Wireshark, ó. Agora eu tenho aqui a minha ferramenta, né? Bom, agora que a gente já tem tanto a instalação no sistema operacional Windows quanto no sistema operacional Linux, a gente vai ver assim de uma forma bem simples, né? Como que se faz a captura. Então aqui é o seguinte, ó. No meu Windows, ó, você pode ver que eu tenho uma interface de rede aqui da máquina virtual e ela já está mostrando uma certa atividade. Então, se eu pegar simplesmente e clicar aqui no botão da barbatana do tubarão, né, ele vai iniciar uma captura, ó. Então, essa aqui vem a ser a forma mais simples de se fazer, né? Se eu tiver algum tráfego de rede aqui que está passando, vamos supor que eu vou dar um F5 aqui nessa página do Wireshark, né, ó, ele já está pegando para nós as informações. E aqui é que começa um pouco a ficar, pode ser um pouco confuso, né? Por quê? Porque cada uma das telas aqui que nós temos do Wireshark, ela significa uma coisa. Nessa primeira parte aqui, nós temos então a lista de pacotes. Então, todos os pacotes que são capturados, eles passam por aqui. E aí, quando eu seleciono um pacote independente qual, eu tenho os detalhes dos pacotes nessa opção de baixo. E aqui do outro lado eu tenho a questão dos bytes, né? Quais são os bytes que são capturados. Então, de uma maneira geral, esses aqui que são os pontos, né? E como que se faz uma captura. Essa é o modo mais tranquilo de se fazer. Bom, essa parte aqui então das telas, né? Só para ilustrar de uma outra maneira para vocês, nós temos então o packet list, temos os packet details e os packet bytes, né? Que já foi reforçado antes sobre o que seriam cada um deles. Nós temos ainda aqui a questão de trabalhar com arquivos, né? Porque a questão é o seguinte, a gente pode salvar esses arquivos do Wireshark para poder trabalhar com eles. Essa é uma funcionalidade bem interessante dele. Então, como que eu faço para salvar? Vamos pegar aqui o nosso caso do Windows, onde a gente estava capturando aqui. Se eu voltar aqui, ó, nesse meu arquivo aqui, ó, eu posso salvar ele, né? Eu posso vir aqui em File. Primeiro eu tenho que parar a captura, né? Eu vou parar a captura. Essa captura, vocês podem ver o seguinte, ó, eu posso exportar esses pacotes aqui para outros formatos, tá? O padrão dele é o PKPNG, que é o formato que trabalha o Wireshark, né? Mas eu tenho diversos outros, tá? Eu posso passar aqui para diferentes tipos de arquivos. Então, quando eu faço a exportação desses arquivos, por que que isso é legal? Porque eu posso ter diferentes tipos de arquivos depois para combinar, para fazer análises mais profundas de um certo tráfego que foi capturado. Então, para isso que ele vem a ser importante. Voltando então aqui para os nossos tipos de arquivos, né? A gente tem que, para finalizar aqui, e quais são as outras opções, né? Que é as opções de exibição. Essa é uma questão também que ela é bem importante, tá? Que muitas vezes não se fala a respeito dessa parte. Por quê? Porque quando a gente consegue fazer a verificação deles, nós temos como filtrar os pacotes que são enviados. Como fazendo isso? Nós temos essa parte aqui ó, do display. Por exemplo, se eu colocar só pacote TCP e dar um Enter aqui, ó, eu já consigo filtrar. Então eu tenho uma quantidade menor de informação que eu estou mostrando aqui que eu estou recebendo, né? E isso é aplicado em tempo real. Então eu posso filtrar o que eu estou vendo, eu posso especificar a questão, né, das portas, por exemplo, né, tcp.port que eu posso colocar, ó, ou udp.port. Então eu começo a filtrar por diferentes tipos de protocolos. Aproveitando, eu sei que daqui a pouco você pode estar confuso em relação a essas funcionalidades do Wireshark, mas eu queria te dizer o seguinte, não se preocupa, a gente vai entender tudo sobre esses filtros, eu vou te explicar em detalhes como fazer cada um desses filtros, mas para um primeiro momento que eu queria chamar a tua atenção é essa possibilidade de conseguir minimizar todas essas informações que estão vindo e por que que elas são importantes, tá? Então, já indo para as considerações finais, a gente pode ver o seguinte, é que, assim, ó, existem coisas com o Wireshark que quando tu começa não é tão evidente.
Muitas vezes você pode pensar assim, olha, instalar o Wireshark parece simples. Olha, daqui a pouco pode parecer, daqui a pouco pode não parecer. Fazer uma captura é simples, você pode às vezes capturar, mas muitas vezes você não vai entender o que está acontecendo. Então aqui nessa aula eu queria te trazer de uma maneira bem simples, né? O que, que é cada uma dessas coisas, como que faz a instalação, o que, que é cada coisa, aquela verdade que nunca é dita, tá? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Até mais!